Sintam-se todos cumprimentados, que é a psicóloga clínica Ernélia Goff, e hoje eu trago uma convidada super especial, que é a psicóloga Joana, né? E nós duas vamos falar um pouco em torno deste tema que eu penso que é muito importante, que é mulheres que inspiram. E vocês podem estar se perguntar, mas por que deste tema? O porquê que primeiramente eu iniciei com este projeto, né, ainda em Moçambique, Mulheres que Inspiram, só que acabei não desenvolvendo ele. Aí eu pensei, deixa trazer este projeto de volta e ver formas de consolidar este projeto, e como pontapé de partida aí eu convidei a psicóloga, né, a Joana, e ela vai falar um pouco em torno deste tema, mas antes vou deixar que a psicóloga se apresente. Eu sou Joana Lídia, eu tenho 45 anos, eu sou psicóloga, me graduei há 20 anos atrás, fiz especialização em psicopedagogia, depois especialização em juventude no mundo contemporâneo, que é a área que eu gosto de atuar com jovens, e eu atuo na área desde então, né, desde formada, e passei por muitos desafios e muitas inspirações profissionais e pessoais ao longo dessa jornada. Eu sou uma mulher mineira, brasileira, a filha caçula de uma mãe viúva. Então eu venho ao longo da minha vida cercada de algumas inspirações e desafios também, que me inspiraram ao longo da jornada. Perfeito, a Joana já te trouxe, né, o contexto, né, do tema, e a pergunta que eu penso que as pessoas devem estar a fazer nesse momento é: o que aparece assim a sua mente quando você ouve mulheres que inspiram? O que aparece assim para a Joana quando ouve este tema, mulheres que inspiram? É muito importante, Ernélia, esse tema, e nós temos que parar para pensar e refletir quais são as nossas inspirações. É uma inspiração pessoal, uma mulher que marcou sua vida, uma referência espiritual, não sei, nós temos que pensar sobre o que nos inspira a caminhar, o que nos faz progredir, prosseguir, ir adiante. E às vezes na correria do mundo contemporâneo, no afazer das coisas, nós não paramos para pensar nas nossas inspirações, e aí isso se perde. E quando a gente se perde, a gente perde a nossa essência. Eu acredito muito que a inspiração é uma essência que está em nós. Perfeito. É o que eu sempre gosto de compartilhar, inclusive com outras mulheres, que olha, quando nós falamos de mulheres que inspiram, é aquele movimento que nós vamos fazer de olhar para uma outra mulher e realmente se deixar inspirar, sejam mulheres assim formadas, mãe que faz papel de mãe e pai ao mesmo tempo, enfim, são várias vertentes. E como estamos mesmo a falar deste tema super importante, seria muito interessante se a Joana também partilhasse assim uma história pessoal e muito inspiradora da Joana, para que aquelas pessoas que estão lá, principalmente aquelas mulheres que estão do outro lado, se vejam mesmo nesse movimento de ouvir a história da Joana, se inspirar de alguma forma, porque eu penso que é um dos objetivos, né? Trazer este tema, mulheres que inspiram, fazer com aquela mulher que acha que, olha, eu sou uma pessoa que não tenho futuro, não sou capaz de realizar coisas X, Y, Z, ouvir a história de uma outra mulher e se deixar realmente inspirar. Então, qual seria a história assim inspiradora da Joana que poderia partilhar conosco? Ernélia, eu tenho várias histórias que me inspiraram ao longo da vida, mas hoje eu queria partilhar a minha história familiar, que é da minha mãe e minha irmã. Eu cresci num ambiente totalmente feminino. Minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai teve um infarto fulminante aos 42 anos, faleceu. E minha mãe foi essa mulher que aos 40 anos volta para o mercado de trabalho, trabalhando de faxineira para criar as filhas, para pôr comida na mesa, com uma filha pequena, uma outra adolescente. E foi esse desafio. Nessa época, né, eu tinha 7 anos de idade. Eu não tinha a menor ideia que eu me tornaria uma psicóloga e estaria aqui falando sobre isso. Mas essa mulher, ao jeito dela, com o que ela deu conta, ela foi criando essas filhas com uma inspiração, às vezes divina, às vezes da força, a inspiração até da própria dor que ela viveu. O tempo passou, a gente cresceu, e essa mulher foi, juntamente com a minha irmã, que é mais velha que eu, foi impulsionando, meio que patrocinando tudo que eu sonhava. Então, quando eu sonho
universidade, essas mulheres se veem ali também e ficam muito felizes, porque eu fui a primeira neta a se formar. Eu fui a primeira pessoa, né, da família a sair para um outro ambiente, para ir para um ambiente da universidade, a primeira mulher, a primeira neta no mercado de trabalho. Então eu vi a minha mãe se empenhando ali, contando o dinheirinho dela para pagar a passagem do ônibus para eu ir para a escola, minha irmã ajudando a tirar o xerox, e essas mulheres muito realizadas com tudo que eu conquistei. Então isso para mim foi uma inspiração e ao mesmo tempo um dever que eu tive de honrá-las. É exatamente isso, assim, Joana, muito obrigada por compartilhar essa história incrível, né? Uma história assim bem mesmo particular, e me fez recordar, olha, aquilo também, diria assim, que acaba sendo um pouco semelhante, porque assim, eu tenho a minha mãe, né, e meu pai é falecido, né, então minha mãe faz papel do pai e mãe ao mesmo tempo, e na minha casa é aquele conjunto assim de mulheres, então uma inspira a outra e é aquele processo que nós vamos fazendo. Então esse movimento de ter um familiar como inspiração, eu penso que é um pontapé de partida muito, mas muito grande, porque olha, hoje em dia eu também tenho que olhar para minha mãe e ver que, olha, eu posso me inspirar na minha mãe, eu me inspiro na minha mãe, e eu consegui conquistar várias coisas hoje em dia por conta desse movimento que eu fiz. E a Joana também trouxe uma história muito interessante, que é essa questão que você partilhou. Então eu penso que é um tema que, claro que em poucos minutos nós não conseguiríamos falar tudo aquilo, né, que tem a ver com mulheres ou se deixar inspirar por outras mulheres, mas de forma resumida, cada história de cada mulher tem lá a sua essência. Aqui a Joana partilhou a sua história, a quem do outro lado vai ouvir e vai dizer, olha, eu também passo por uma situação semelhante, então eu posso me deixar inspirar pela história da psicóloga Joana, e eu também posso conseguir, quem sabe, futuramente me formar como psicóloga. E falando em psicóloga, eu gostaria de saber assim da Joana, qual sempre foi o maior sonho, o maior desejo assim da Joana, algo que a Joana sempre cresceu dizendo para si mesma, quando eu crescer eu quero me tornar isto, eu vou lutar para me tornar isto, e realmente conseguiu, né, concretizar este sonho. Qual seria? Eu sempre sonhei em estudar. Eu sempre ouvi dessa mãe lutadora falar, estuda minha filha, eu não vou estar aqui a vida toda, eu quero que você estude. Então uma certeza que eu tinha, um sonho, era de continuar os estudos. E aí a psicologia, ela surge na minha vida meio que de uma forma inesperada. Eu sempre tive muita habilidade assim, de conversar, de leitura, de escrita, de interpretação de texto. Então eu sabia que seria esse caminho da área de humanas. Então quando eu começo a psicologia, o meu maior sonho, o meu maior desafio era concluir o curso também. Porque não era fácil, tudo muito caro, muita luta, difícil e tal. Então eu sonhava com essa realização como profissional, como mulher, né, para honrar essa mãe que desejava tanto. Então eu queria estudar. E eu acho muito interessante, porque eu não sei se eu já comentei com a Joana, mas eu comento muito como psicólogo, porque olha, eu admiro muito a Joana, tanto é que eu até vejo os vídeos da Joana no Instagram. Eu penso, olha, eu um dia quero me tornar uma psicóloga como a Joana, porque eu ainda sei, sou formada em psicologia, mas eu tenho muita coisa que aprender. Eu gosto muito de olhar para outras mulheres e ver algo de bom nela e dizer, olha, eu quero um dia poder fazer alguma coisa que ela faz, olhar para ela mesmo como uma inspiração. Então eu vejo os vídeos da Joana, tanto é que eu até pedi, né, que fosse assim, para que desse esse pontapé de partida, que fosse mesmo a Joana assim como alguma convidada, porque assim, de todo o coração eu te admiro muito, Joana, e me inspiro muito em ti. E o Beto sempre comenta comigo, olha, Joana é uma psicóloga muito inteligente, se você tem uma dúvida, olha, você não precisa ficar com medo, pega o telefone, manda uma mensagem para ela, Joana, eu tenho uma dúvida aqui, como é que eu posso proceder? Ela vai te ajudar e vai te dar assim, dicas muito inteligentes. Então, e eu já havia percebido isso assim da Joana, que olha, a Joana eu te acho muito, mas muito inteligente mesmo. Então é esse movimento que eu gosto assim, de olhar para uma mulher e ver que, olha, ali tem algo que eu posso conseguir aprender e me inspirar muito. Então assim, eu queria dizer assim, na primeira pessoa mesmo, eu aqui, Ernélia, que assim, enquanto psicóloga ainda jovem, eu me inspiro muito mesmo. Espero um dia poder assim, olha, sentar e olhar para mim e dizer, eu me inspirei na Joana, aprendi com ela e hoje eu estou capacitada para fazer coisas que antigamente eu diria que
assim, eu não conseguiria fazer, então eu queria mesmo ter essa oportunidade, essa abertura para dizer na primeira pessoa isso, e aproveitar também para, talvez no momento questionar a Joana, se a Joana já pensou em, não sei se diria desistir de algum sonho, já ocorreu, já passou isso pela cabeça em algum momento? Sim, acho que é natural do humano, na hora da dificuldade, dos desafios, a gente reavaliar rotas. E não tem problema nenhum em reavaliar rotas, né? Desistir não é um ato de fraqueza, não tem problema desistir. Mas, de fato, eu nunca desisti de nada que eu me proponho. É um compromisso pessoal mesmo. Tudo que eu começo, eu termino. Eu vou até o final. Pode ser difícil, pode estar custoso, eu posso ir muitas vezes chorando, mas eu levo aquilo até o fim. Isso é um compromisso pessoal que eu tenho. E aí, Nélia, eu quero agradecer os elogios que você me fez, e é muito bom a gente olhar para uma outra mulher sem rivalidade e falar, olha, aquela mulher me inspira nisso, me ajuda a ser melhor nesse quesito, nessa situação, nesse comportamento. Eu acho que se nós mulheres nos unirmos, nós vamos crescer muito, o tempo todo. E é isso que, sim, que eu também penso, Joana, que olha, essa questão de olharmos para outras, nos deixarmos de inspirar, porque infelizmente mesmo, nós pertencemos a uma sociedade onde existe, né, a rivalidade feminina. Vamos até entrar um pouco neste tema, porque eu penso também que você vai falar um pouco sobre isso. Infelizmente temos muito aquilo de rivalidade feminina para cá e para lá. E assim, eu queria um olhar assim da psicóloga Joana, tanto assim como psicóloga, como ser humano mesmo. Qual é a tua opinião, psicóloga, em termos de por que existe, né, a rivalidade feminina? Existiria alguma coisa por detrás que faz com que as mulheres, algumas, né, é importante pontuar que são algumas, não são todas, algumas mulheres olham para as outras com aquele ar de deveria ser eu e não ela. Então, o que estaria assim por detrás desse tipo de postura por parte de algumas mulheres? Nélia, é um tema muito delicado e importante de falarmos mesmo. Acho que valeria até um outro encontro para a gente explorar esse tema. Mas é muito uma construção social. A mulher sábia, isso é um exercício diário, tem que parar para pensar sobre isso. Se o comportamento que eu estou tendo não é uma reação do meio externo, de um aprendizado social. E exemplificando para você que nos ouve, às vezes essa rivalidade, esse senso de competição, ou às vezes de uma inveja, de achar que a outra é melhor, isso é criado socialmente, isso às vezes é estimulado pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, aquilo ao corpo, principalmente os adolescentes, os mais novos, eles vêm nessa crescente dessa competição que vira uma rivalidade. Não é uma competição sadia, é uma rivalidade, né? Comparando o corpo, os bens materiais, tudo que, né? Namorado, relacionamentos, enfim. Isso às vezes é um reflexo de uma cultura, de um comportamento que saiu na sociedade. E a gente internaliza isso e começa a repetir sem pensar. Às vezes até com as pessoas que estão próximas a nós, irmãs, amigas, e isso muitas vezes fere a outra pessoa. Infelizmente, tanto é que eu até penso que já comentei assim por alto com a psicóloga Joana, que mesmo eu assim, enquanto instrutora, nos primeiros dias de aula eu tento ao máximo fazer um exercício que tem a ver mesmo com a rivalidade feminina. É direcionado a todos, tanto os meninos, mas claro que nós também temos que estar cientes que, olha, isso acontece mais com as meninas, tanto é que o próprio nome já nos remete à rivalidade feminina. Então eu faço esse exercício com elas, que é a fim de tentar perceber, olha, o que estaria assim por trás deste tipo de postura, nem o que nós podemos fazer para melhorar isso. Então já poderia aproveitar, já meter essa questão psicóloga, se existiria alguma coisa, né, que nós poderíamos fazer, principalmente nós, enquanto mulheres, poderíamos fazer para que as mulheres fossem mais unidas. E essa questão da rivalidade feminina, se eu dissesse eliminar, assim, creio é o que nós gostaríamos, mas pelo menos já atenuar este tipo de situação, porque
tem afetado várias pessoas. Eu vejo assim mulheres que, se elas se unissem, são grandes feitos que elas conseguiriam colocar assim na sociedade, mas muito pelo contrário, há essa competição negativa, olha para ela, não, e acontece muito a questão nem do corpo, não, olha para uma outra, não, eu queria ter aquele corpo, ao invés dela pensar num sentido positivo, olha, eu poderia muito bem me inspirar nela, perguntar a ela se ela faz alguma coisa assim para cuidar do corpo, se ela faz ginásio ou não, então aprender dela para que eu possa atingir aquilo que é o meu objetivo, de ter aquele corpo que, por exemplo, a minha amiga tem, um exemplo, não, tem aquele olhar dela. Eu queria ter aquele corpo, deveria ser eu e não ela. Então, são esses tipos de pensamentos que eu penso que afetam muito nós enquanto mulheres. Então, psicóloga, existiria alguma coisa que nós poderíamos fazer para, pelo menos, atenuar, se possível, né, eliminar, mas pensa que seria um processo assim muito, muito complicado, mas pelo menos atenuar esta rivalidade feminina? Sim, eu acredito muito no poder da educação, do conhecimento. Hoje você que está nos ouvindo, você está tendo acesso a essa informação e vai ter a oportunidade de parar para pensar, de refletir. E como você pode educar as mulheres à sua volta? Eu, psicóloga, você instrutora, nós temos esse compromisso de educar as mulheres diferentes. Tem que começar desde pequeno, incentivando a partilha, o senso de solidariedade, a união entre as mulheres, para ir diminuindo esse comportamento de rivalidade, a aceitação das diferenças e reconstruindo. E nós, como profissionais, como mulheres sábias que estamos nos tornando e construindo isso com os mais velhos, sempre dando essa oportunidade da pessoa refletir, não incentivar esse comportamento de rivalidade, tentando aí mitigar, diminuir, destruir esse senso de rivalidade que muito prejudica as relações femininas. Então, basicamente isso. Eu concordo plenamente, psicóloga Joana. É um trabalho assim, não vai ser um trabalho fácil, né? Não vai ser um trabalho, mas é possível, é completamente possível. Então, cabe a nós, principalmente nós mulheres, tomarmos aquela consciência de, olha, está na hora de parar com esse tipo de comportamento, esse tipo de postura e olhar, assim como eu falei, né, que eu olho para a psicóloga Joana, eu quero muito aprender com ela, principalmente assim, como ser humano, como psicóloga, eu posso aprender muita coisa contigo de verdade, Joana. Então, esse movimento que eu queria que as outras pessoas, né, que outras mulheres principalmente fizessem, né, de olhar, olha, eu olho para ela, eu posso aprender como ela, porque hoje em dia nós temos várias mulheres na posição de liderança, graças a Deus temos várias mulheres aí que nós podemos assim nos deixar inspirar, e esse movimento que nós devemos fazer, olhar para ela. Vamos lá, por exemplo, uma mulher que por exemplo, a Joana, né? Além de psicóloga, coordenadora. Eu posso muito bem, olhar para a Joana e dizer, olha, um dia também eu quero ser coordenadora, né? Então aprender com ela, conversar com ela, para ela, no momento até a Joana poderia também me dar assim, algumas dicas de como é que é chegar nesse patamar, quais são os desafios também que a pessoa pode, né, ou não enfrentar nesse sentido, mas era mais ou menos essa visão que eu queria partilhar. Então, assim, para nós fecharmos, a Joana, qual seria assim, uma palavra, assim, uma mensagem assim, final que a psicóloga Joana gostaria assim, de deixar ficar, mesmo dentro deste contexto que nós estamos aqui a abordar, para que aquelas mulheres que estão daquele lado se sintam ainda mais inspiradas, né, e decidam tomar esse pontapé de partida para olhar para outra mulher e se deixar inspirar de verdade? Eu quero voltar à primeira frase lá no início da nossa conversa, mulheres que inspiram. E eu quero devolver isso para você. Quem é a sua inspiração? Hoje eu quero que você tire um tempo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, reflita, medite, pense. Quem é uma mulher inspiradora para você? Com quem você pode partilhar? Com quem do seu meio familiar, profissional, de amizade, de relacionamento, você pode trocar, você pode compartilhar, você pode se inspirar. Temos que ter esse exercício diário, até que ele seja natural, que a gente possa olhar para outra mulher e admirar a beleza, admirar os dons, os talentos e ter uma troca.
É perfeito, então, assim, muito obrigada de verdade, Joana, de todo o coração por aceitar este convite para falar deste tema. Tanto é que eu falei, nem reitero, eu pensei assim, vou chamar a Joana como a primeira convidada para falar sobre isso, por essa admiração. Talvez no momento eu possa parecer um pouco tímida para chegar e dizer, Joana, eu te admiro muito, mas eu comento muito isso com o Beto o tempo todo, e não, mas eu quero muito aprender com o Joana. Será que eu posso pegar depois mandar mensagem para ela quando eu tenho uma dúvida? Ele sempre diz, pega, a Joana assim, vai querer saber de braço aberto. Eu sou um pouco assim, sou um pouco tímida, quem me conhece sabe, né? Mas enfim, eu gostei muito mesmo dessa troca. Eu espero, tenho certeza que este vídeo vai alcançar várias pessoas, principalmente aquelas mulheres que no fundo precisam mesmo ouvir esta mensagem. Então, muito obrigada de verdade, Joana. Que Deus te abençoe a tua trajetória cada vez mais, e que nós jovens, a nossa geração, possamos nos inspirar nem em mulheres, nem como a Joana, que são assim, psicóloga, coordenadora, ser humano, nem acima de tudo. Então, muito obrigada de todo o coração. Obrigada a você, Nélia, pelo convite, pela partilha. Me sinto lisonjeada, estou à disposição, e obrigada a você que ficou até o final nos ouvindo. Espero que essas palavras toquem o seu coração. Sim, com certeza vão tocar. Então, este foi o nosso vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Aguardem assim mais vídeos, e que essa história da psicóloga Joana seja uma história realmente que vai tocar aquelas pessoas que precisam ouvir essa história inspiradora. Então, beijinhos e até a próxima.